O F5 entrevista hoje a doutora Alice Santos. A gente vai falar um pouco sobre essa campanha eleitoral. Ela é psicóloga e vai trazer algumas informações, principalmente nesse período de estresse que é o que são as eleições, né? E todo ano que tem eleição, na verdade, é muito estresse. A gente já teve aí cadeirada, a gente já teve eleitores jogando ovos em políticos aqui no Brasil e também os eleitores praticamente se degladiando aí, né? Brigas e mais brigas por conta de política. E doutora, esse infelizmente é o histórico. E eu queria saber, por exemplo, quando um político ele parte para cima de outro, com o Brasil inteiro vendo ali, com a cadeira na mão, por que que isso acontece e por que que esse período também tem essa forma, né? Esse estresse, de fato a gente fica com nevo à flor da pele. Muito bem-vinda. Obrigada, Betinho. Essa foi uma cena aí que ilustrou os mais recentes, né, as mais recentes manchetes em relação às eleições, e nada mais é do que a manifestação dos ânimos acirrados, né? Quando a gente está no período eleitoral, é normal ter essa discordância, né, com base no diálogo, na contraposição de propostas. Inclusive, é isso que se espera em um debate, né? Os eleitores estão ali assistindo e eles esperam ver propostas, ver sugestões aí do que os políticos vão fazer. E essa questão da cadeirada, assim como outros que você citou, nada mais é do que a emoção aflorando. Então, a pessoa abre mão ali do argumento, da parte racional e vai para a parte emocional. E isso, levado ao extremo, faz com que você tome atitudes impensadas, que foi essa aí da cadeira. E a gente, enfim, abrindo mão de qualquer tipo de ideologia, a gente fala que isso é uma atitude impensada em qualquer cenário, né? Só que aí foi num debate político para todo mundo ver. E aí perde todo o sentido do diálogo com propostas, enfim, das ideias para o que pode ser feito e vai para a pior parte. Agora, existe alguma coisa que desencadeia isso? Por exemplo, no caso de Datena, a gente deu pra ver que ele já vinha sendo provocado, né? O Marçal provocando, ele caindo na pilha, já tinha partido pra cima, só que não tinha agredido. E na outra, o Marçal disse, ó, você não é homem. Você não é homem pra fazer isso, deveriam pra me agredir. Acha que isso, essa provocação, será que tem alguma forma de ele também ter um autocontrole, se controlar e pensar em algo ali pra ter um controle em relação a isso? O autocontrole ali faltou. Na verdade, desde o começo. Antes, a cadeira foi só o estopim, né? Eles já vinham com uma série de provocações no debate e antes do debate, como você mencionou. E é isso que falta nos políticos e nos eleitores, de modo geral, também. Que a gente vê que esse conflito também vai para a questão dos eleitores, de quem vota. E aí, muitas vezes, você usou o termo correto, né? Cai na pilha. Então, provoca e a pessoa cede. E é o que eu falei anteriormente sobre as emoções. Ele acaba cedendo, dizendo, quer saber... Tô nem aí se eu tô em um debate, tô nem aí se eu tô sendo filmado, tô nem aí se eu vou ser preso ou se eu vou ser punido depois, eu vou descontar aquilo que vem. E é aquilo que a gente diz, a raiva sobe a cabeça, né? Você fica, enfim, tomado por aquela emoção e você faz literalmente atitudes impensadas. Agora, isso é para alguém que já tem um histórico de estresse, de raiva, ou pode ser qualquer pessoa que seja ali acometida por isso, porque raiva faz parte, né? Vontade de dar em alguém a gente sempre tem. Isso. Mas aí, existe alguma pessoa específica que precisa de um tratamento? Eu acho que todo mundo precisa de terapia, né? Isso. Inclusive eu preciso de terapia. Mas existe esse perfil específico da pessoa? Olha só, Betinho, eu vou aproveitar o que você falou. Você falou, todo mundo precisa de terapia, inclusive eu preciso. E aí, eu já tive uma época de dizer, todo mundo precisa de terapia. Hoje eu digo, terapia não é para todo mundo. Porque é um processo extremamente profundo. Você vai se ver frente a questões que às vezes você passou a vida inteira colocando para debaixo do tapete. E às vezes, enfim, a gente diz que quer, mas a gente às vezes não tem estrutura, talvez, subjetiva para mexer com tantas coisas que vão surgir aí na terapia. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, essa perda de controle. O que aconteceu com o Datena, ele teve uma atitude impensada e impulsiva. Então, ele foi tomado ali pela raiva, pela cólera e teve o impulso, cedeu ao impulso. Então, o grande jogo ali, o grande ponto decisivo é você conseguir ou tentar não ceder aos impulsos, porque eles vão vir. A raiva vai vir, né? Ao longo do dia a gente experimenta aí diversos sentimentos. Às vezes a gente começa o dia bem, aí normalmente o povo diz, caramba, não são nem 10 horas, eu já estou estressado, já passei por 5 raivas. E provavelmente você vai passar por mais 10 antes do meio-dia e mais 20 antes da meia-noite. E o lance é conseguir controlar isso, não deixar que isso lhe tome, e se houver a situação em que isso lhe tomou, lidar com isso, elaborar esse sentimento. Mas, claro, pessoas que vivem em um ambiente de trabalho estressante,
que têm relações tóxicas à sua volta, claro que estão mais susceptíveis a serem tomadas por essas questões e cederem. Porque o grande lance não é você sentir a emoção. Todo mundo vai sentir raiva, alegria, tristeza, saudade. A questão é como você lida com elas e o quanto você cede para elas. Estava vendo um levantamento que você fez, você até me mandou aí, né, em relação a esses dados, inclusive nesse período eleitoral. A gente teve uma eleição em 2022, né, que foi nacional, que foi muito, muito acirrada também. Eu lembro de um caso que teve homicídio, que era aniversário de alguém do PT, alguém de Bolsonaro foi lá Verdade. e teve aquele tiroteio, morreu gente. E chegando ao extremo de perder a vida. O que a gente pode falar sobre esse levantamento que foi feito e sobre essas pessoas que chegam até esse extremo de mudar a vida, tanto da pessoa que é morta lá, quanto a vida dele, que ele se torna um criminoso? Pois é, uma pesquisa de 2022 do Datafolha mostrou que 49% do eleitorado brasileiro diz ter deixado de conversar sobre política com amigos e familiares nos últimos meses para evitar discussões. Esse fato, Betinho, foi com certeza o extremo do extremo. Não é comum, é importante que a gente diga isso também, porque às vezes acaba generalizando. Então todo mundo que vai brigar por política vai matar alguém, vai deixar de falar com alguém. É a exceção. Só que é uma exceção que choca, né? E isso mostra o quanto as nossas emoções levadas ao extremo e não cuidadas podem fazer nós tomarmos atitudes impulsivas e extremistas. Normalmente, Betinho, são pessoas que já têm alguma proximidade com discursos extremistas, discursos de ódio, e aí quando você tem alguma representação que favorece isso, normalmente você encontra ali um respaldo e diz, então meus argumentos estão sendo endossados por alguém e eu vou seguir nisso. Mas abrindo mão dessa questão ideológica, vamos voltar para o campo das relações. A gente discorda com as pessoas o tempo todo, né? A gente discorda com o nosso chefe, política, né? Isso, a gente discorda com nossa mãe, com nossa namorada, com nossa esposa, isso é normal. Eu acho que as pessoas passaram a entender a discordância como algo inconcebível. Eu não posso discordar de alguém. Inclusive, eu conheço casais que votam diferente, assim, bem diferente, e tá tudo certo. Que torcem diferente para times também. Isso, só que aí tem a racionalidade. Você precisa optar por aquilo que é mais importante para você. Alice, então eu vou abrir mão, você tá falando que eu vou abrir mão do meu voto em prol do meu casamento ou vice-versa? Não, mas eu sempre faço a pessoa pensar, eu digo, será que você precisa realmente, na única hora que você tem ali com sua esposa para conversar, falar sobre política? Será que você precisa realmente levantar a pauta de política no almoço de domingo? Que é o único dia que a família está toda reunida? Será que você precisa realmente escolher esse momento? Então é o que eu falei antes, é sobre ceder e é sobre ser racional. Você vai conseguir dialogar com as pessoas e divergir naturalmente, só que você não pode levar isso ao extremo e nem transformar o seu dia e a sua vida nisso, porque a eleição passa. Os representantes vão passar, eles vão encerrar ali a atuação, do jeito que as amizades também acabam. Agora, é complicado às vezes a gente optar por encerrar uma amizade em prol ou em detrimento ali de alguém que vai ser representante, porque uma hora essa pessoa não vai ser mais e talvez você perder uma amizade que seria importante para sua vida. É verdade. Perder amizade, perder emprego, casamento, relacionamentos, de um modo geral, isso é muito complicado. Agora, o que dizer? A gente sabe que tem pessoas que acompanham a gente agora que são um pouco mais estressados, que já tem às vezes sentimento de pegar. Se eu pegar alguém que vota em tal, eu vou meter o cacete e tal. Existe alguma dica, alguma informação que possa ser repassada para ele, para que ele mude esse sentimento, essa sensação? Nesse caso, terapia. Eu disse que terapia não tem nada pontual, né? Até tem a questão do autocontrole, mas assim, Betinho, quando você fala de pessoas que já têm esse discurso, normalmente são pessoas que já não têm inteligência emocional, que é o que a gente chama, né, essa capacidade de manejar as emoções. Então, são pessoas que já são impulsivas naturalmente, digamos assim, né? Ao longo de sua vida, ela já construiu esse perfil de impulso, de raiva. E aí, normalmente, eu escuto as pessoas dizendo, mas eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu vou morrer desse jeito, é a minha forma de pensar e é isso. Só que aí isso envolve, talvez você, como você falou, né? Perder um emprego, perder relações, perder relações, inclusive, que você construiu ao longo da vida e que são essenciais para você. Então, por isso que eu sempre coloco, é impossível falar sobre saúde mental e não jogar para a infância. Os pais que estão nos acompanhando, inteligência emocional não é balela, inteligência emocional não é besteira.
Se você cria uma criança sem capacidade de entender o que ela está sentindo, ela vai virar esse tipo de adulto. Que diz, quer saber? Se eu encontrar alguém aqui, eu vou perder a cabeça e eu não respondo pelos meus atos. Normalmente, essa pessoa foi uma criança que lá, quando sentiu alguma raiva, alguma frustração, ouviu de um adulto, pare com isso, não pode chorar, não pode sentir isso, não seja assim. E aí você acaba criando um adulto com esse tipo de pensamento. Então quer dizer que a gente já sabe que tudo que a gente aprende na infância, as coisas boas e as coisas ruins, a gente leva para a vida. Mas também esses traumas ficam para a vida inteira. Tem repercussões durante muito tempo na nossa vida. Isso é fato. A terapia ajuda muito a gente a trabalhar isso. E às vezes são padrões que a gente não identifica de maneira consciente. Às vezes as pessoas dizem, mas eu tô na 5ª relação ali com alguém e eu sempre acabo ficando com alguém que tem esse mesmo defeito. Aí o povo diz, é porque você tem dedo podre, não sabe escolher. Às vezes foi algum tipo de padrão que você construiu ao longo de sua vida e você está repetindo. Essa questão da emoção das crianças é muito forte porque adultos, inclusive, que têm às vezes uma postura mais extremista, não abrem espaço para a criança sentir o que ela está sentindo. E isso é natural, gente. Não é sobre ser homem ou mulher, sobre homem não chorar ou mulher poder chorar. É sobre as emoções serem algo que vão transpassar aí qualquer ser humano. Então, quando a criança, com seus 2, 3 anos, chora, por exemplo, e diz que não quer comer um determinado prato ou não quer comer um determinado alimento, ali é uma forma que ela encontrou de controlar a situação, porque ela não tem ainda discernimento para controlar o que ela sente. E aí muita gente diz, não está comendo por má vontade, vou obrigar a comer. Com esse exemplo, o que é que eu quero dizer? Dar espaço para a criança sentir o que ela sente, criança, jovem, adulto, e entender o que é. Porque talvez a criança possa crescer sem saber distinguir raiva de frustração, medo de raiva, respeito de medo. E aí, quando ela não consegue diferenciar isso, ela cresce e se torna um adulto que vai dizer, então quando eu tô com raiva eu posso fazer o que eu quiser para descontar a raiva. E a gente sabe que não é. E para mudar esse padrão na idade adulta é mais trabalhoso, não é que seja mais difícil, mas requer um trabalho psicoterapêutico, digamos assim, mais intenso. Então, por isso que a gente vê muita violência, pessoas que não têm controle, que matam, independente de política, agridem pessoas, falam de forma violenta também, porque muita gente, eu não vou dizer todo mundo, mas muita gente precisa de terapia para tratar dessas coisas, não é isso? Isso, a terapia é um excelente espaço. Inclusive é um espaço muitas vezes desacreditado por grande parte das pessoas, né? Eu sou psicóloga e eu escuto muito. As coisas que eu mais escuto, se a gente pudesse fazer aí um checklist, o que a psicóloga mais escuta? Terapia é coisa de louco? Não serve de nada. Prefiro conversar com um amigo meu que é de graça. E a 4ª é a melhor. Você analisa as pessoas o tempo todo, né? Não, a gente não analisa as pessoas o tempo todo. Não, psicoterapia não é igual conversar com um amigo. E sim, terapia salva vidas, né? Com a terapia a gente consegue tirar muitas pessoas de um sofrimento profundo. Pessoas abrem mão, inclusive, de atos de suicídio, porque tiveram acesso a serviços de saúde mental. E muito embora seja um espaço ainda muito desacreditado, a gente ainda vê a saúde mental em pauta, né? Por que a gente vê quase todo dia alguém relatando algum sofrimento psicológico, né? Recentemente, acho que há menos de um ano, o Wesley Safadão deu uma pausa aí na carreira por crise de ansiedade. E esse ano teve um outro cantor de forró, agora eu não vou lembrar o nome. Acho que foi da dupla Zé Neto e Cristiano, acho que foi o Zé Neto. Que pausou ali porque estava em uma crise de ansiedade e uma crise de pânico. E o sentimento que eu tenho, Betinho, é que as pessoas, digamos assim, a sociedade civil, só lembra que a saúde mental é importante num caso como esse. Quando atinge um famoso, atinge alguém de grande visibilidade e diz, poxa, então se o Wesley Safadão, que é o maior cantor de forró da atualidade, também sofre com isso, talvez seja real. E às vezes a pessoa está ali guardando... que frescura, né? Frescura. Isso, guardando as próprias questões. E dos mesmos produtores de frescura, aí vem, não, eu conversei com a minha amiga. Tá tudo certo conversar com uma amiga, é super saudável, é super indicado que você converse com seus amigos. Mas isso não exclui a possibilidade de uma terapia. Senão não havia curso de psicologia. Senão o meu diploma e o meu CRP de nada valeria. Dica para quem vai votar em alguém e o candidato dele vai perder, por exemplo. O que a gente pode dizer para ele? Não pode ficar deprimido. Como é que a pessoa
enfrenta essa tristeza pós-eleição? É uma excelente oportunidade para se deparar com suas emoções e tentar lidar com elas, né? Eu não vou dizer que é a mesma coisa não de time de futebol perder campeonato. Eu sou flamenguista e assim, eu fico muito triste quando o Flamengo perde, mas eu não vou comparar time com eleição, campeonato com eleição, mas tem alguns pontos de semelhança. Você vai sentir frustração. Pô, eu votei nele, pedi voto, ele não ganhou. Nossa, eu tava certo que ele ia ganhar. E aí vem mais uma coisa, expectativa. Então você constrói uma expectativa ao longo desse pleito, ao longo dessa campanha. Vou votar, vou pedir voto, vou dizer para todo mundo que meu candidato é o melhor e que ele tem as melhores propostas. E no final, no fundo, você tá ali, eu tô certa que ele vai ganhar. Nossa, tô com toda a expectativa. Quando ele perde, você se frustra. E aí, para as pessoas, a frustração é uma emoção péssima, que é aquilo que você desejou não aconteceu. Tem que lidar com a frustração. A gente vai se frustrar no trabalho, nas relações, todo dia. Todo dia a gente chega num lugar, vai para um show, queria que o show fosse uma maravilha, foi péssimo. Estou frustrado. Lidar com as emoções. 2, tentar não generalizar isso. Então, meu candidato perdeu significa que todo o sistema político e de política pública está fadado ao fracasso. Que quem ganhou não vai investir em nada. A pessoa que ganhou vai fazer um péssimo mandato. Aí a gente não sabe. A gente não sabe. Então, não generalizar isso e tentar dar a importância que isso tem. Se frustrou? Esperava que seu candidato ganhasse? Tenta encontrar outras formas de apoiá-lo e de levar as bandeiras que ele levava para a mídia, para os seus amigos, porque não é porque ele não ganhou que você perde as possibilidades de que aquela pauta, aquele tema, aquela bandeira que você levantou também seja levada para o outro candidato, né? E faça esse papel de cobrança. Eu sinto muita falta disso, Betinho. Os cidadãos, às vezes, o meu candidato não ganhou, então tchau, não quero mais nem saber disso. Fecha ali o livro da eleição. Gente, política é todo dia, não estou falando de política partidária. A gente vive em um meio social e nossas relações, elas são políticas, para além de partido. Então, faça seu papel de cidadão, cobre de quem foi eleito e faça com que seus desejos, suas pautas, os temas que são caros para você, também sejam colocados aí com prioridade. Eu quero finalizar voltando para o assunto inicial. Existe alguma diferença mental ou de controle entre Boulos, que levou a carteirada de trabalho na cara ali no meio do debate, e Datena, que não conseguiu se controlar e partiu para a cadeirada? Um levou a carteirada e o outro deu a cadeirada. Autocontrole. Autocontrole. É fácil. Não é. E a gente pode até não conseguir ter autocontrole em algumas situações, mas a principal diferença é essa. Porque eu tenho certeza, Betinho, a emoção os dois sentiram. Inclusive, se a gente pudesse transformar isso aí num gráfico, né, numa ilustração, o pote ali foi enchendo. No caso de Datena, transbordou. Boulos ainda deu uma tapa na carteira de trabalho, mas se conteve ali. Entende a moderação? Autocontrole e moderação. As duas palavras que respondem sua pergunta. Espero que aqui em João Pessoa, na Paraíba, não tenha nenhuma cadeirada. Nem carteirada. Doutora, muito obrigado. Uma conversa muito boa e muito importante, falando sobre saúde mental. E eu espero que mais vezes a gente possa conversar sobre saúde mental, sem ser sobre direcionamento político, que é nesse caso. Eu agradeço, Betinho, agradeço o convite. E convido aí as pessoas para encararem a saúde mental como prioridade, tanto quanto vocês encaram a saúde física. É isso, pessoal. Não esqueçam de acessar o nosso site www.f5online.com.br. Nossas redes sociais é só pesquisar F5 Online que vai aparecer, tanto YouTube, Instagram, Twitter não tem mais, né? Então fica aí no Threads para você lá também seguir e acompanhar nosso trabalho. Até a próxima.